Para, pá. Vamos ver. Boa noite. Boa noite para quem já tá aí. A gente só vai dar um tempinho pro Hugo entrar na live. A gente vai dar mais uns 5 minutinhos também para começar o bate-papo. Para todo mundo conseguir chegar e não perder o conteúdo aí desde o início. Olha o menino aí. E aí, mano? E aí, Hugo, tranquilo? Vou abrir só um materialzinho que eu tinha transcrito dos caras. A gente troca ideia. Mas Beleza. sabe o que é da hora? Tem alguns que estão no mesmo patamar que eu. Não sabe nem o que é firmware. E aí? Mas tem uns caras também nível. Você é louco, os caras tá nível Microsoft também. Tem uns. Então tem para todos os públicos. Você tá conseguindo ouvir tranquilo aí? Te ouço Show? bem. Te ouvo bem. Beleza. Vamos dar um tempinho aí. A gente entrou um pouquinho Não demorou. antes. Já avisei o pessoal aí que já estava online. Dá um tempo para ver se mais alguém entra. Eu resgatei as perguntas que fizeram lá da semana passada. A gente teve que Beleza. adiar aí por alguns motivos. Ficaram aqui as perguntas. A maior parte delas é exatamente o que você estava comentando, né? Quem é o Marlin? Por que Quem é esse maluco Marlin? aí? O que vivem? Onde vivem? Onde comem? O que ele faz? Então, acho que a maior parte das dúvidas é bem a galera iniciante mesmo. Eu acho que vai ser legal esse bate-papo, né? Para fazer aquilo que a gente comentou um pouquinho em off, né? Tirar um pouco o receio do povo sobre o que é o Marlin, né? O pessoal às vezes tem muita dúvida de alguns recursos que aparecem e aí de repente o pessoal tem medo de mexer porque acha que é um bicho de sete cabeças, né? Então vai tentar domar a onça hoje. É, vamos ver. Mano, eu sou bem inseguro, porque, tipo assim, é aquela falsa ideia, né? Quando você vê uma tela preta com códigos e tal, você acha que tem que ser tipo hacker, né? Então, eu imagino que seja uma falsa ideia, e eu tenho essa falsa ideia, pretendo perder ela hoje, mas eu não sei se todo mundo tem essa mesma dificuldade, igual eu tenho, de mexer com firmware por ter essa visão. É igual, tem uma galera que eu conheço, o pessoal programa, tipo, site, JavaScript, assim, essas coisas. E aí, tipo, eles falam que a gente enxerga eles como se fossem um anônimos. Só que, tipo, é coisa que você aprende, né? É, tipo, prática, não é nada de outro mundo, entendeu? Tá invadindo a casa da moeda. E o mais legal é que não tem nada disso. É mais o Aí, mito, né? eu imagino que seja. Dá uma alô pra galera. Eu vou tentar acompanhar o chat e aqui, galera, mas às vezes eu me perco no chat. Já vou avisando, mas pretendo responder todo mundo aí. Eu vou deixar também, acho que ficou aberto aí a caixinha de pergunta no chat. É, pra mim tá aparecendo, ficou mesmo. Tá aqui embaixo. Fica mais fácil aí se alguém quiser fazer pergunta, usar a própria caixinha da live, né? Não colocar nos comentários, porque às vezes passa batida e a gente não vai conseguir responder É, lá no final. então, tem alguns que eu perco mesmo. Aí se o pessoal deixar na caixinha é melhor mesmo. Mas aí a gente fica de olho. Se eu ver alguma coisa nos comentários, a gente tenta salvar aí lá pro finalzinho. Senão, Fechou. Mano, assim, como a proposta, né, quando a gente estava conversando e decidiu fazer essa live, não é uma entrevista. Não vou ficar fazendo pergunta para você toda hora, mas eu vou ter que fazer várias perguntas para você tirar esse medo da galera. Primeira não, delas, tem mais problema. fácil. Quem é o Marlen? Quem é? O que que é? Como você definiria?
Vamos lá. Eu acho que aí já começa um grande ponto, né? Que não é Marlin, é Marlin. Tem o I lá no final. É de peixe mesmo, né? Então, o Marlin, ele é um... Vamos colocar um software para ficar mais fácil para todo mundo, né? Então, é um programa que roda dentro das nossas impressoras. Então, o Marlin faz com que você consiga imprimir. Se não fosse ele, você não conseguiria fazer as peças 3D que todo mundo tem hoje em dia. Ele não é o único, né, que existe no mercado, mas hoje em dia ele se tornou mais popular. Então, ele é original, né, a pessoa que desenvolveu foi um holandês, Zal qualquer coisa lá, eu já não lembro mais o nome dele, né, e a palavra Marlin veio de uma tradução do nome dele, porque traduzindo o nome dele do holandês, viraria salmão. Só que salmão não é um peixe tão rápido. Então eles escolheram um outro peixe, né, um outro aquático, que é o marlin, que é muito mais rápido que o salmão, porque o Freemer, né, esse software, o Marlin realmente é muito rápido comparado com alguns outros softwares que existem no mercado. Então acabaram dando esse nome de Marlin exatamente por causa do peixe, né, e é porque é um peixe muito rápido e aí acabaram associando a velocidade que o software tinha quando ele foi concebido. Ele é uma variante do RapRap, que é um outro Certo. software que também faz isso. Só que o RapRap funciona em algumas impressoras. Então ele tem algumas particularidades, assim como o Marlin. Ele era mais complicado de se mexer, ele funcionava em alguns tipos de placa, né, em alguns tipos de hardware, e aí as pessoas acabaram tendo a necessidade de criar um software que fosse um pouco mais universal, que conseguisse rodar em placas mais simples ou em placas mais complexas da mesma forma. Eu não tendo que ficar trocando de sistema operacional quando eu trocasse de máquina. Então ele mantinha lá a linha de software na mesma máquina, né, nas impressoras, e aí a pessoa conseguia usar o seu fatiador favorito para gerar a linguagem que o Marlin entende. Né? Então o Marlin nada mais é que um interpretador do que o seu fatiador faz. Então o que o Cura, o que o Prus Slicer faz, ou o Simplify 3D faz, ele gera linhas de comando para o Marlin, né, para o software que está dentro da impressora. Então, a impressora sem esse software, ela não é nada. Ela é simplesmente vários componentes eletrônicos. O Marlin, ele não necessariamente tem que ser usado somente em impressoras 3D. O pessoal acha que ele só serve para isso, mas você pode pôr ele numa CNC, você pode pôr numa máquina laser, porque ele, na verdade, ele vai interpretar o que você está mandando para ele, né? Então, o G-code que você gerou, você mandar para ele. Se for um G-code em 3D, né, em 3 dimensões, ele vai tentar extrusar ele em 3 dimensões. Se for um G-code plano, né, 2D, XY, por exemplo, numa CNC só de corte, ele iria só fazer o corte, fazer aquele desenho em 2D que a pessoa colocou no fatiador dela, que aí, de repente, para 2D é um outro tipo de fatiador, mas não deixa de ser o mesmo fatiador que a gente conhece. Certo, entendi. Aí, para ficar pelo menos eu gosto de entender o processo. Então, o Marlin, ele, por exemplo, ele se torna um pouco mais universal porque eu consigo armazenar ele. Ele fica armazenado no processador, é uma outra coisa que armazena. Quando eu compilo ele é compilado onde? Na placa. Então, Onde fica salvo. isso que é. Tem muita gente que às vezes coloca em grupo, né, de ajuda, que a gente participa aí de 3D. O pessoal fala assim: ah, eu estou tentando salvar as configurações do Marlin e não funciona, né? Eu troquei o A-Steps, ou eu fiz um offset, fiz alguma configuração e não está salvando. Por quê? O Marlin, ele simplesmente vai rodar na placa que você tem na sua impressora 3D. Tá? Eu Certo, não vou entrar em detalhes em marca de placa, modelo de placa, se é 8 bits ou 32. Mas ele vai rodar em cima daquela arquitetura. Então pensa igual vamos comparar com o Windows. Ele vai rodar em cima do seu computador. Então, em cima do seu processador, em cima da memória RAM que você tem e em cima do seu disco rígido. Se você não tem um disco rígido na sua máquina, você não vai ter o Windows. Não tem como você certo, rodar. A mesma coisa acontece na impressora 3D. O Marlin ou qualquer outro firmware, ele fica armazenado uma parte na memória interna que tem dentro dele, que chama EPROM,
E o Certo. restante, que é a maior parte dele, fica no seu cartão de memória. Então, se você colocar sua impressora sem cartão de memória, ela não vai funcionar. Ela pode até ligar, ela vai mostrar o básico do Marlin, mas ele não vai conseguir fazer nada. Porque o core mesmo, né, a parte principal dele, está alocada no cartão de memória. Então, por isso que às vezes a pessoa fala assim, minha máquina começou a travar, ela imprime, chega no meio e trava, porque o cartão de memória pode ter danificado. Então, para a impressora 3D, o cartão de memória é exatamente igual a um HD para um computador. Sem aquele Hum, cartãozinho, nada feito. Você não consegue fazer nada com a certo. sua impressora. O que aconteceu de diferente? Vai acabar ficando um pouco específico, mas a gente volta por algumas etapas. O que aconteceu de diferente quando a gente tinha que ter no cartão de memória aquele arquivo BIM, onde ficavam algumas configurações, e a partir de um certo ponto não se tem mais isso. O que mudou? Para que a gente não precise mais desse arquivo no nosso cartão. Então, na verdade, esse arquivo BIM é o arquivo que a gente gera como se fosse o instalador do Marlin. A Ah, gente, colo então, a então não gente é esse arquivo que coloca eu estou falando. a gente É, coloca esse arquivo BIM dentro do cartão, e aí o que acontece? A sua placa, né, a placa da impressora, desde que ela seja 32 bits, senão esse arquivo já não vai funcionar, ela vai conseguir dar o boot nesse arquivo, e ela faz a extração desse arquivo, vai transformar numa pastinha .cur. Se você abrir o seu SD, provavelmente você vai ver que tem uma pastinha .cur. E lá dentro tem uma certo. versão corrente do Marlin, que é o que? Ele extraiu o BIM que você colocou lá dentro e transformou num executável que ela interpreta. Então ele tira de um formato específico e transforma em outro que os hardwares que estão lá dentro da placa conseguem interpretar. É que antes, quando eu tinha. Eu acho que era quando eu tinha placa de 8 bits. Por exemplo, eu tirava o cartão de memória, tinha um arquivinho lá que era das configurações da impressora, meio como ela salvava, sei lá, se eu mexi no step por milímetro. Aí ficava salvo no cartão. Tanto que se eu ligasse a Tá, impressora sem aquilo, perdia. pode ser a versão da placa, vai interferir nisso, e o fabricante da placa. Vamos supor, se for a MKS, ela vai guardar essas configurações de um jeito. Ela pôs que o core dela, ela vai ler o Marlin, por exemplo, mas aí quando ele vai salvando alguma coisa, em vez dele salvar na EPROM da máquina, você pode pedir para salvar num arquivo. E aí ele salva nesse arquivo .bin, .txt, aí você faz essa configuração. Antigamente a gente fazia isso na versão do Marlin. Provavelmente você deve ter visto isso na versão do Marlin 1.x. Nas versões Uhum. mais novas, né, na versão 2x, eu nem lembro agora, acho que está na 208, 209, ele já não faz mais isso, ele já grava direto a configuração na EPROM. Por isso que às vezes a gente tem que dar lá um clear EPROM ou init EPROM para ele poder zerar a configuração. Né? Por isso que toda vez que a gente troca a versão do Marlin, você tem que reconfigurar tudo o que foi feito. Tem que colocar o Entendi. steps, você tem que colocar o offset, tem que colocar todas as coisas toda vez, porque ele apaga esse arquivo. Né? Então, mas é uma configuração que você poderia voltar nessas versões mais novas. Né? Isso Entendi. vai da versão do Marlin. Agora eu entendi o ponto que você colocou. É que Era eu falei da BIM, aí instalação. É acabou ficando confuso. que o BIM vem já do executável, né? Que é o arquivo Aham. executável 32 bits, mas na verdade eu não acho que era CFG, era alguma coisa assim. Era um arquivinho, eu sei qual que é o Sim, arquivo, mas eu não lembro agora de. isso, é. Agora você, isso, é. Eu acho que é Agora, INI, se eu não me outra engano. dúvida. Igual você falou que a nossa impressora sem o firmware não é nada, até porque a placa controla, ela lê um arquivo lá. Ah, como que acontecia, né, quando eu vi que alguns modelos, assim, os primitivos, as impressoras usavam Arduino e, se eu não me engano, uma Shield, não é? Isso. Para poder funcionar. Certo. Então ali você programava o Arduino para ler um cartão de memória ou a nossa peça era fatiada de uma forma diferente? Aí a gente chegou no firmware. Antigamente é o que a gente chama de ramps, né? O modelo ramps que você vai ter, que é um Arduino Uno e mais um shield CNC em cima dele, e aí você coloca quantos eixos você vai querer, né? Se é XY ou Certo. XYZ mais a extrusora. Lá no passado, quando a galera começou a utilizar o modelo Ramps, né, que é baseado em Arduino, a gente não tinha, por exemplo, o Marlin. Usava-se o RapRap. É um, é um, é é um software muito parecido com o Marlin, só que aí baseado no processador ATmega do Arduino. Então,
dentro do próprio Shield, né, do CNC lá que você coloca no Arduino, ele também tem a opção de você colocar um cartão de memória. E aí a diferença é, no caso do Arduino, o Happy é um pouco mais leve do que o Marlin. Então você consegue colocar na própria memória interna do ATmega, como se a gente estivesse fazendo uma sketch de Arduino. Você pega aquele código e já faz você faz o upload direto no Arduino. A memória que tem dentro do próprio Arduino é capaz de armazenar o tamanho do software que ele usava naquela época. Entendi. Aí eu imagino que os caras tenham, assim, eu já mexi um pouco com o Arduino, por mais que ele seja excelente, assim, para fins educacionais, tudo mais, ou prototipagem, ele buga demais, você tem algumas certas limitações. Eu imagino que na impressão 3D, que a gente já avançou bastante, às vezes a gente tem alguns, igual aquela MKS minha que deu problema pra caramba, então eu imagino que no Arduino tenha acontecido isso também pra caramba também, alguns problemas, sei lá, bugs, Então, não o que sei. o que acabou fazendo com que a galera abrisse um pouco a mão, né, do padrão Ramps, né, eu vou usar o Ramps não pela marca da placa, mas sim pela ideia que ele colocou, né, que era o Arduino Que mais o é mais Shield, que você popular, né? comentou, Aham. que foi o mais popular, que foram as primeiras impressoras que todo mundo teve o contato. A galera começou a perceber que o Arduino já não era mais capaz de processar uma peça muito grande, porque ele não tinha poder de processamento. Então eu queria fazer um colecionável com muito detalhe ou num tamanho muito grande, ele já não dava conta. Então a pessoa era obrigada a Entendi. cortar o modelo porque o processador do Arduino não aguenta, né? Então não era o suficiente para ele processar. Tem muita gente que ainda usa até hoje esse modelo, né? O Arduino mais o Shield e consegue fazer várias coisas, mas aí a pessoa não usa mais, por exemplo, o Happy para ele, usa lá uma tecnologia de Clipper, que é uma outra abordagem, né? Você joga o processamento para um outro ponto e ele só descarrega em cima do Shield, por exemplo, né? Então você coloca um Raspberry do lado desse conjunto todo e aí você fala, ó, você Uhum. processa para mim e vai passando aos pouquinhos para o meu Shield CNC para ele fazer a peça baseado no que ele aguenta. Então, um outro software processa, passa para ele e ele vai fazer a extrusão, vai fazer o corte, vai fazer o laser, vai fazer o que você passar para ele. Entendi. Bom, então deu para dar uma introdução aí até histórica de como a Viu? gente chegou no firmware. Legal. Posso Mano, ter errado agora. alguma coisa aí, tá? Não Ah, sou rei da não, verdade, não. Eu não, acho que mas já deu uma. Como é que fala? Contextualizada, entendeu? Primeiro não boa noite tenho. a todo mundo que deu um salve aí. O Willan, geral que tá entrando. Boa noite a todo mundo. Então, vamos lá. Beleza, a gente contextualizou e tal. O que eu queria que você comentasse agora, que o foco dessa live aqui é fazer a galera perder medo de firmware, tá? Primeiro, ou Então, seja, vieram qual é umas o. perguntas Qual é aqui a. para tentar medo. Entendeu? Eu não sei nem o que que é e tal. Então, eu queria que você falasse, mano, por onde começar? Tipo assim, um cara que. Eu já mexi um pouco com Arduino, então eu tenho até um pouco de noção de lógica. Então, tipo, variável, é, true or false, essas paradas eu sei um pouco. Então talvez seja um pouco mais fácil de aprender. Agora, alguém que nunca mexeu com Arduino nem programação, esse cara começa por onde? O que ele fala? Meu, hoje, assim, cara, começa a dar uma olhadinha nisso aqui que você vai ficar mais craque aí de firme no futuro. Eu acho que a primeira coisa é exatamente pegar o comecinho da live que a gente acabou de fazer. É primeiro a pessoa entender o que é o Marlin, né? E por que ele existe, como por que ele é importante na impressora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é a pessoa entender se ela realmente precisa mexer no Marlin que ela tem hoje. Aí já Beleza. começa, de repente, a quebrar o medo de 50% das pessoas. Porque às vezes as pessoas escutam alguém falando do Marlin e falam assim, eu quero mexer. Mas não sabe nem se precisa mexer de fato no seu firmware. Cara, isso é muito importante mesmo. Né? Eu acho que assim, o ponto principal é realmente a pessoa analisar se ela precisa, né, fazer aí as alterações no firmware que ela tem hoje em dia. Então, como que ela vai saber isso? Né? Eu vou chegar até o ponto lá que você me perguntou, mas eu quero usar, por exemplo, a troca de cor. Eu quero fazer com que eu tenha peças coloridas, mas eu mando o comando. Eu vi um tutorial lá no canal do Hugo, vi um tutorial no canal do Dicas, eu vi um canal do Murilo, do 3D Print Academy, mas eu faço na minha máquina e na máquina não funciona. Por quê?
o Marlin que está na sua máquina ou está desatualizado ou não tem um recurso de pausa, de troca de cor habilitado. Então, esse já seria um estímulo para você querer mexer no seu firmware. Então, é aquilo, né? A gente tem que saber a necessidade, se eu realmente preciso ou não mexer no firmware, para depois me arriscar em outros mundos. Mas acho que a primeira coisa é você entender para que ele serve, né? Como ele funciona, e saber que você não precisa ser um expert de programação para mexer com ele. Mesmo que você não conheça Arduino, não conheça nenhuma linguagem de programação, você vai conseguir trabalhar em cima dele. Eu já fiz um vídeo, tá lá no canal, que é o passo a passo de como você pega um firmware do zero e coloca na sua impressora, né? Então, ali mostra tudo que você precisa ter na máquina, o que a sua máquina precisa ter, como que você adquire o Marlin, como que você compila o Marlin, como que você instala ele na máquina. É lógico que tem outras coisas que precisam ser ainda abordadas, que vão aparecer lá no canal, mas o básico já está lá. Deixa eu ver o que mais. Você perguntou o que a pessoa precisava saber, Isso, né? para começar. Mas aí o legal, você já deu. Eu vou fazer agora, vou traçar aí o caminho das pedras. Eu tô me colocando na posição dessas pessoas, porque eu nunca mexi com firmware. Então eu tô. Ó, galera, vocês que nunca mexeram, tamo junto. Vamos lá. Se eu fosse hoje assistir esse seu vídeo, tá? Aí eu sei que eu vou fazer um firmware para minha máquina. Antes disso, eu identifiquei o porquê. Vamos supor, eu comprei um BL Touch hoje e quero agora pôr um firmware para me instalar o sensor de nivelamento automático. Esse é meu objetivo hoje. Eu vou pegar um firmware já existente, vou acrescentar alguns incrementos nele e instalar na minha máquina, ou eu tenho que assistir seu vídeo para aprender a construir algo do zero? Tem diferença? Como é que é? Tem diferença. Tem diferença porque, assim, a primeira coisa que a gente vai precisar saber é alguns pré-requisitos que a gente precisa ter antes de pensar em fazer o Marlin. Primeiro se a pessoa tem um computador disponível, isso é importante, porque às vezes, hoje em dia, as pessoas podem ter só um tablet, podem ter só um smartphone, não tem mais desktop em casa. Desktop, que eu digo, não só desktop, pode ser um laptop também vai servir. Então, um note ali, um computador tem que ter. Vai ter um notebook ou um computador de casa. Esse é o primeiro ponto. Certo. O próximo ponto, ela tem que saber qual é a impressora que ela tem. Então, você tem que saber o modelo da sua impressora. Se é uma Ender, se é uma BQ, se é uma Bluer, se é, sei lá, qualquer marca de impressora que use Marlin, né? Ou melhor, você tem que saber a sua impressora. O próximo passo é saber se a sua impressora tem Marlin. Se o core dela está usando Marlin. E aí você vai ter que saber, na sequência, qual é a placa que a sua impressora está utilizando. Então, como que eu sei a placa que eu estou utilizando? Você vai ter que ver onde você comprou a impressora. Você vai ter que saber se sua placa é 8 bits, se sua placa é 32 bits. E você tem que saber exatamente o modelo da sua placa. Sem essa informação, acabou a conversa de tentar gerar um próprio arquivo Marlin. Se você tem todas essas informações, a gente tem dois caminhos que você pode seguir. Você pode gerar um arquivo Marlin do zero. Então você entra no site oficial do Marlin, vai baixar o código mais atualizado que sirva para sua placa, ou você vai ter que ir no site do fabricante da sua máquina, né? Então você vai ter que ver, eu tenho uma Ender 3. Você vai lá no site da Creality e baixa um firmware que ele está disponibilizando para você. O único problema da gente usar os firmwares das empresas, né, por exemplo, a Creality ou a Bluer lá, que é a Two-Trees, a BQ, a NET, a Ativo Tornado, a galera lá da Tornado, é que às vezes eles não têm a versão mais atualizada do firmware. Ou eles podem até ter a versão mais atualizada do firmware e não tem todos os recursos que a gente precisa para a nossa impressora. Ele vai ter o básico para a sua impressora funcionar, para você receber um G-Code e fazer a máquina funcionar. É só isso. Ele vai ler cartão, acabou. Só vai ler o cartão e fala assim, manda o G-Code, ele vai lá e imprime. Ele não vai fazer muito mais do que isso. Eu acho que é o que acontecia na sua máquina no começo, né? E o que aconteceu na sua Bluer por muito tempo, né? Você tentava alguns recursos um pouco mais avançados e o firmware que estava lá dentro era completamente capado, né?
A gente teve que ir ajustando ponto a ponto até chegar no ideal. Por mais que a gente tivesse ido no site do fabricante, a gente viu que o próprio firmware deles não estava legal, né? Não funcionava como deveria. A gente teve que voltar um pouquinho e ir analisando todos os passos. E ainda rolou uma experiência até meio negativa, assim, porque além do firmware da Two Trees não tá legal, a MKS também tem um suporte muito ruim, que é a fabricante da placa. Então teve isso também. Apesar de eu não conhecer, a gente passou essa raiva junto aí na época que a gente estava Pois é, tentando né? consertar. A gente Entendeu? passou por esse problema junto. Eu postei lá no fórum deles, né? E estou esperando uma resposta até hoje, né? Não Então, teve resposta. não teve resposta. O próprio desenvolvedor da MKS respondeu que ele não sabia o que tinha que fazer, né? Eu falei, maravilha. Você que é o cara que desenvolveu não sabe, quem vai saber, né? Então, Vamos tá lá. subir a hashtag contrata o Paçoca MKS, contrata o cara, velho. Não Por dá, isso mano. que tá lá parado até hoje, né? E aí aquilo, Sim. como a minha formação, né, é de programador antes de ser robista ou aspirante de empreendedor em impressão 3D, eu sempre gostei muito de entender como funcionam os softwares antes de sair utilizando eles. Então eu estudei muito profundamente o Marlin, né, aí escovando o código mesmo, para saber como que estavam as entranhas dele, para chegar ao ponto de conseguir, por exemplo, fazer a ajuda que você precisou, que nem a própria pessoa que desenvolveu soube fazer. Então eu fui Certo. lá, consegui ajustar, e falei, é assim que faz. E aí arrumou. Tanto que, brincando um pouco de ajudar você, outras pessoas, me ajudar mesmo, né, fazendo os streamers para minha própria impressora, eu consegui contribuir para a comunidade, né, para a galera que usa o Marlin. Então, todo mundo que usa o Marlin hoje tem um cutuco nosso, né, tem meu nome lá no código, porque eu ajudei a galera a escrever uma correção de problema, então tá lá, né? Então, é uma ajuda que foi, acho que, grande para a comunidade, e é legal porque é um core aí que a gente conseguiu entender bem como funciona e conseguir ajudar a galera, né? Top. Ó, nem sabia dessa, hein? Caramba. Então, meus parabéns, né? Tá lá dentro dos Tá nos créditos, contribuidores, né? tá lá Pois no é, crédito. isso aí. Então, parabéns, mano. Cara, então vamos lá. Dentro dessas opções, aí agora eu vou fazer um case aqui pra você agora. Tipo, chutando Vamos que lá. seja eu, tá? Vou me pôr no lugar dos caras. Não, comprei um BL Touch, não sei instalar, não sei por onde começar. Vou lá no canal do Paçoca, vou assistir o vídeo dele instruindo a construir nosso firmware lá. Lógico que o seu vídeo, imagino eu, que deve ser algo genérico para você conseguir atender todas as necessidades. Sim, O sim. vídeo não é instalando o BL Touch, mas beleza, você entendeu. Estou chegando no seu canal, vou assistir esse vídeo, tá? Com ele, eu consigo pegar os conhecimentos que você passa no vídeo, pego um firmware pré-pronto ali dos fabricantes de placas ou de impressoras, e aí eu adapto com esse PL Touch. Eu consigo? Junto com o seu vídeo, somado a alguns outros do YouTube? Ou o cara precisa Consegue. se preparar um pouco Não, melhor? então, é aquilo. O vídeo que a gente tem hoje é um vídeo bem básico. É para você conseguir só atualizar o firmware que você tem na máquina atual, sem pensar em nenhum Beleza. extra que você tem. Vamos para, eu quero pôr uma fita LED na minha impressora e controlar pelo Marlin. É possível? Não, É calma aí. possível. Mas não vamos chegar ainda nesse ponto. Por quê? Quando eu fiz o vídeo, foi pensando exatamente no problema que você passou. Então eu falei assim, pô, se ele, que é um cara que usa bastante a impressora, ainda tem esse receio de tentar fazer o próprio firmware, muitas outras pessoas também podem ter esse mesmo receio. Então a minha preocupação foi, eu vou gerar um wiki, né, visual para facilitar a vida da galera, para que ela pudesse sozinha gerar pelo menos o básico. Porque se você chegar na página do próprio Marlin, tem lá um item no topo, né, que chama Configurations, e aí ele tem todos os guides do que você precisa mexer no código para você habilitar alguns recursos. E lá tem assim, eu quero habilitar o ajuste automático da altura da camada durante a impressão, que é o que o pessoal lá na gringa chama de baby step. Eu quero fazer com que a Certo. cabeça de impressão desça 0,1 milímetro ou suba 0,1 milímetro ou mais ou menos do que isso durante a impressão. Não é um recurso que vem nativo.
Mas ele tem lá um guide falando, ó, se você quiser habilitar o Baby Step, você vai lá no seu arquivo X, na linha tal, e você tira o comentário dessa linha. Só isso. De um Eu quero arquivo habilitar. pronto, eu vou tirar. Você vai baixar uma configuração pré-definida, que é o que a gente viu lá no primeiro vídeo do canal. E aí você fala assim, no arquivo X, que lá na documentação do Marlin está escrito, você vai encontrar essa mesma linha de código e tira o comentário. Pronto, builda ele vai funcionar agora, por exemplo, com o Baby Step. Foi só um chute. Ou, por exemplo... E se tirar o comentário, seria aquele barra? Isso, gente, tipo, o comentário dentro tudo do tá Marlin é o duas barras. não lê. Isso, beleza. aí fica... Para a gente usar o firmware, a gente vai precisar primeiro pôr o Visual Code na máquina, no seu computador. Colocou o Visual Code, você vai abrir o código dentro e você vai ver que tudo que tiver comentado fica verde. Ele fica num verdinho. Quando ele não está comentado, ele fica colorido em branco, em azul, vai dependendo da sua formatação. Eu acho que depois a gente, não sei se dá tempo, mostrar um pouquinho a tela, como que ele fica, só para entender. Tá. Aí vamos lá, eu só vou, imaginando que tem alguém aqui que não manja. Felizmente, eu sei um pouco do que você está falando, mas se tiver alguém aqui que nunca nem viu. Visual Code, me corrija se eu estiver errado, ele é uma espécie de bloco de notas, onde você faz algumas programações, e aí, sei lá, dependendo da função, ele te dá um alerta visual para saber que está certo ou está errado. Tipo isso? Isso. Mais ou menos, é um bloco de notas mais power. Em vez dele ficar tudo preto, ele vai ficar coloridinho. Isso. Aí por quê? Só para contextualizar, eu lembro que, quando eu fiz um curso para banco de dados, então a gente usava SQL, que é uma outra programação para banco de dados. Aí você tinha um certo programa lá, tipo o Visual Code, só que para SQL. Então, quando você escrevia uma função, ela ficava azul. Só para você saber que está fazendo a parada certa. Exatamente. Tipo isso. Os caras acham que eu não manjo. Eu tô dentro, filho. Vai. Então, vamos lá. Então, dentro do Visual Code, a gente vai construir tudo lá, tirar os comentários, meio que habilitando as funções. Então, eu tenho todas as linhas de código. Isso vai... Aí é como se eu tivesse um texto, sei lá, um código de programação. Eu salvo isso em forma de arquivo. Isso. Aí você vai chamar um plugin que a gente coloca dentro do Visual Code. Beleza. Então, tem um plugin que chama... Tem um plugin que chama Auto Build Marlin. Então, é auto de automático, né? Então, é build automático do Marlin. Ele faz para você a compilação de todo esse código fonte, né? Então, todo esse texto que a gente vai escrevendo, ele gera para você um instalador no final. Você faz as alterações nesse código, tira os comentários ou inclui comentários, troca o nome da impressora, põe o seu nome, faz os detalhes que você quer lá na sua configuração. E aí você clica nesse botão e ele faz o build. Ele vai dar um preview do que você está colocando, né? Então ele vai falar a sua impressora, a sua placa e a versão do Marlin que ele está buildando, e ele gera o arquivo final. Então, fez tudo por exemplo, isso. O cara que quiser, vamos lá, eu queria aprender, pelo menos para quando eu tiver uma emergência, sei lá, ele pode instalar o Visual Code, né? E começar a fazer testes sem mexer numa impressora, sem fazer nada, só meio que, sei lá, treinando, entre aspas, assim. Já pode começar. Beleza. Pode. Continua, desculpa. Se ele pegar o vídeo, essa é a ideia. Se ele pegar o vídeo lá que está lá no canal, que é o vídeo de como você gerar o seu build, ele vai conseguir fazer isso, né? Você não necessariamente precisa ter a impressora ou precisa mexer na impressora que você tem hoje para trocar o Marlin. Você pode fazer o passo a passo que tem lá no vídeo, faz o build e vai gerando o arquivo. Quando você se sentir confiante de gerar o básico, aí você vai estudando, né, pegando outros sites, outros vídeos, na própria documentação do Marlin, como você vai habilitar alguns recursos. É lógico que a gente ainda vai fazer alguns vídeos para colocar lá, como habilitar pausa, como habilitar o Assistant Trimming lá, que é aquela opção que você vai movendo a cabeça nos pontos para você nivelar a mesa, sem você ter que empurrar o carrinho com a mão. Dá para mostrar como que faz o recover, caso não acabe a energia. É isso que é o Assistant Trimming? O Assistant Trimming é tipo um nivelamento manual, automático? Isso, exatamente. Ele faz o que a gente faz na mão, hein, né? Cadê o Pablo para reclamar do automático? Os caras tá preguiçoso. Teve uma pergunta na caixinha, o cara perguntou sobre o Assistant Trimming. Vocês estão de brincadeira, o negócio sai daí, ó. Desabilita os steppers, mano, e arrasta a mesa, velho. Para com isso.
Porque eu acho que o que acontece? Esse recurso acabou aparecendo por causa dessas impressoras mais novas, tipo a Bluer, a BQ, Aham, que vem já com a telinha touch, e aí ele tem lá a parte do leveling, né? E aí você coloca leveling, aí ele vai mover. Na verdade, acho que foi na Bluer, aí veio na Ender 2, né, na V2, que já tem o touchzinho, e todas as impressoras que vieram com touch, eles habilitaram esse recurso do Assistant Trimming. entendi. E aí você dá o toque e ele vai colocando nas quatro extremidades, né? Que é a mesma coisa. Se ele fosse lá, desabilita Entendi. o stack, Sim. e aí você move a cabeça de impressão. Pois é, Então, na Blur veio nativo no firmware original mesmo. Agora que você falou, eu lembrei. Eu colocava leveling, eu falei, ué, mas eu não tenho belly você não touch. tem Aí você belly touch, aperta, né? ele ia pro canto. É, entendi. Mano, E aí a ideia é essa. sei A gente lá. tem o básico e É, aí vai colocando ficou vídeos mais, mais pelo menos específicos, ao né? meu ver, ficou um pouco mais palpável a história de Sim. você aprender, ou, sei lá, se virar, parar de ser mala, né, e ficar dependendo dos outros. E Sei eu acho que lá, e o interessante. mais interessante é assim, a pessoa nunca vai estragar a impressora. O medo das pessoas é assim, eu vou fazer um firmware e eu vou destruir minha impressora, ela não vai mais funcionar. Você sempre Certo. tem que entender o seguinte, antes de você colocar o firmware que você está gerando, tenha o firmware anterior guardado. Né? Entra no site do fabricante e baixa o firmware que você está usando hoje. Deixa ele guardadinho. Por quê? Coloquei meu firmware, deu alguma coisa errada, sei lá, o motor está andando ao contrário, a extrusora, em vez de empurrar, está puxando o filamento, que pode acontecer. Respira. Respira, desliga, volta o Beleza. firmware antigo e deixa lá o antigo. E vai treinando. Na impressora que eu tenho hoje, que é uma Ender 3, não é a Ender 3 Pro, é a normal, eu já perdi a conta de quantos firmwares de teste eu fiz até chegar ao que eu queria. Né? Até chegar a um Entendi. firmware que inclusive é o firmware que a gente subiu lá para o site do Marley, né? Que é o que está lá como contribuição. Então, ele já tem todas as configurações que eu preciso hoje, então quando sai uma nova versão, eu só pego aquele esqueleto, copio e colo, buildo de novo, eu sei que ele vai dar certo. Habilita Então, os comentários, tem que habilitar e já era. eu habilito o que eu quero, coloco lá meu nome para ficar no display da impressora, meu nomezinho, a Aham. frescuraiada, né? Põe as purpurinas que eu quero, Ah, normal, todo jeito que eu personalização, quero, beleza. coloco, ele sobe, tá liso. Mas até eu chegar nesse ponto, várias vezes eu coloquei firmware que o motor travava e ficava batendo no eixo da impressora, batia, estourei vidro da impressora porque ele estava muito perto e na hora que ele desceu arrebentou o vidro. Então acontece. Mas não é nada assim que a pessoa vai falar, puta, é um erro que eu não quero mais, vou desistir. É igual a peça quando você vai pôr para imprimir, não é a primeira que vai sair perfeita. Você tem que fazer, testar, vai jogando na impressora, vai testando, vai até a hora que você vai chegar no firmware que você entendeu como ele funciona, você já vai saber para sua impressora sempre os mesmos pontos que você vai alterar e vira aqui padrão. Você vai entendendo a sua, vai estudando a própria documentação do Marlin para você entendendo os recursos que ele oferece, fica de olho nas novidades que vão saindo para ver se são interessantes para você, e aí entra aquilo do começo da live, né? Saber se realmente o que você está alterando precisa. Às vezes tem uma versão, sei lá, Marlin 3, mas nem precisa, porque para o que você usa Entendi. ainda não tem necessidade. Então é aquilo, né? Analisar se o que você vai usar realmente precisa daquilo. Né? Cara, eu queria, tipo, sei lá, o que me marcou de tudo que você falou é que é o seguinte, o cara pode baixar, e eu queria deixar isso, eu queria que marcasse a galera também. Você pode baixar o Visual Code, tentar construir um firmware, e você não é obrigado a instalar na impressora. Você pode fazer Exato. testes, tentar construir lá e aprender, sem achar que vai estragar sua máquina. Então, beleza. Eu acho que é essa mensagem que eu deixaria para quem tem interesse, né, em aprender a fazer isso, a construir seu próprio software lá para impressora, é que você pode baixar o Visual Code, testar, aprender, sem, sei lá, precisar instalar ou medo de que vai ferrar tudo, que não tem volta. Porque, pelo que eu vi, tem volta sim, e é de boa, mesmo que a Tem gente volta, instale. é isso. E o legal de você conseguir fazer isso antes é que se você colocar qualquer configuração errada, quando você tenta gerar o arquivo que você instala na impressora,
o próprio Visual Code, na hora que você aciona o plugin, né, que faz a geração do arquivo, ele vai dando mensagens, né? Então, vamos supor, eu habilitei a pausa na impressão. Eu fui lá e habilitei a pausa na impressão. Só que não é só você ir lá e tirar um comentário, porque ele depende de outras coisas. Certo. Então, você tem que saber que a pausa da impressão precisa da pausa da cabeça, que precisa de outra coisa. Então, se você só desabilita um trecho, quando você compila, o próprio mecanismo de compilação vai falar assim, olha, você habilitou a pausa. Para ela funcionar, você também tem que habilitar o recurso X. Aí você vai lá e Vai solta ficar o recurso pendente já. X. Vai ficar Entendi. pendente, ele não vai compilar até você corrigir. Então ele vai dando os alertas, ele vai mostrando para você o que falta você fazer para você conseguir ter um firmware zerado, sabe? Com no mínimo sem erro. Você vai gerar ele e não vai dar nenhum erro no computador. Talvez dê na impressora, mas aí é outro ponto. Você queria mostrar a sua tela ou você acha melhor deixar para outro dia? Você que sabe. Não, acho que dá. Só para mostrar Se o negócio quiser. a parte Isso, do só para a galera perder o comentário. medo da tela preta. Na verdade, não é nem tela preta, né? É toda colorida, já foi o tempo. Deixa eu ver se eu mudo a câmera aqui, fica mais fácil. Beleza. Aí, ó, isso aí eu já. Se eu faço um negócio desse, eu já acho que eu tô hackeando um banco, velho. Eu já acho que eu sou Anonymous. Ó, aqui já é o comecinho, bem sim. Tudo isso que a gente vê em verde no Visual Code, depois a gente Certo. pode até fazer uma outra live igual a gente fez do fatiador, no Beleza. YouTube, para poder compartilhar a tela que fica mais fácil. Tudo que a gente vê em verde no Visual Code é comentário. Então, essa galera aqui não serve para nada. Tudo que tiver verde é só um comentário. Ele já está explicando para que serve cada coisa, tá vendo? Então ele está falando aqui, ó, que a linha de baixo serve para você informar quem é o autor dessa versão que está sendo construída. Então ele está falando aqui, ó, quem é o autor é o RJ Developer, que no caso sou eu. Então é o Renan e Jéssica Developer. Aí se você vai Certo. descendo, ó, eu teria aqui uma linha que é o Custom Version. Aí ele fala mais para frente, ó, caminho do arquivo do diretório root, blá, 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 blá. Se eu quisesse habilitar esse recurso, eu simplesmente venho aqui na frente e apago. Ó. Ele trocou de cor. Tá vendo? Agora ele ficou todo colorido. Então, Entendi. esse recurso está liberado para a gente usar. Eu não quero esse recurso. Eu venho na frente e coloco barra barra. Barra. Beleza. Matou o comentário. Volta a ser verde. Não vai funcionar. E assim vai. Aí eu só preciso saber o que eu quero alterar e se faz sentido para minha impressora ou não. Né? Uma coisa que faz muito sentido, por exemplo, é a velocidade. Essa informação aqui de baud rate, que é a taxa de transferência entre o cartão de memória e a placa da sua impressora. Quanto maior, mais rápida a transferência. Quanto menor, mais lenta a transferência, quanto Mas menor tem a um limite, né? transferência, tem um limite. Quanto menor a transferência, melhor, porque você vai ter menos perda de bytes, né? Então você não vai perder informações aí na transferência. Outra coisa importante, ó, é a placa-mãe da sua impressora. Então ele fala aqui, ó, escolha o nome da sua placa no arquivo boards.h. Aí você vem aqui e fala qual é a placa da sua impressora. Então essas configurações que são as mais básicas já estão lá no primeiro vídeo que tem lá no canal. Entendi. Então, como você acha o nome da placa, quais as informações básicas você precisa para compilar, como que você instala o Visual Code, como que você instala o plataforma I/O, que é um recurso que você vai precisar, como que você instala o plugin do AutoBuild. O core básico para você começar a brincar já está lá. Então, quem quiser acompanhar, fazer na máquina, para ir brincando, de repente tem dúvidas para a próxima live, vai lá, assiste o vídeo do Marlin, que tem todo esse processo. O Visual Code pode ser instalado em Windows, pode ser instalado em Mac, pode ser instalado em Linux, pode ser instalado no micro-ondas, pode ser instalado em qualquer eletrônico, porque ele é um software bem levezinho. Então, colocou Entendi. o Visual Code, é o ponto inicial para você. Então, colocou ele vai rodar na sua máquina, é bem levinho, é como você falou, é como se fosse um bloco de notas, só que deixa tudo colorido. Então, o verde comentado não funciona e o resto que está colorido é o que realmente vai para o core da impressora.
Entendi. Então, ó, vamos lá. Agora a percepção assim que eu vejo da, sei lá, a maioria das pessoas que procuram, agora a gente ia falar do lado, né, por quê? O pessoal acha que a gente está aqui, tipo, só, vamos jogar ao vento. Não. Eu chutaria uns 70, 80% das pessoas que falam de firmware comigo, perguntando, pedindo ajuda e eu não consigo ajudar, é porque o cara quer instalar a BL Touch. Então, tipo assim, o cara, ele chega assim, meu, como é que eu faço para, não sei mexer em firmware, tenho medo e tal. Raramente o cara tá preocupado igual eu tava com o negócio do M600. Ou, sei lá, eu vi poucas pessoas preocupadas com Baby Step. Então, geralmente a galera quer saber do BL Touch. Aí, por que eu tô falando isso? O primeiro passo para essas pessoas conseguirem se virar, né, não depender de alguém, ficar pedindo ajuda em grupo. Eu tive sorte que você foi muito generoso comigo e me ajudou, mano, mas nem todo mundo tem essa sorte. Então, tipo assim, para essa galera que tem que se virar um pouco sozinho, que a gente sabe tem muita gente que tipo, não conta com esse tipo de ajuda, eu recomendaria que assistisse seu vídeo, baixasse o Visual Code e, tipo, o cara, sei lá, tentar entender, tipo, essa questão aí de barra, barra. Porque eu tenho certeza que no seu vídeo você vai estar explicando. Você tá falando uma linguagem que não é para quem Sim, sim. entende, Não é você está avançado, não. nivelando para todo. Isso, tá nivelando para todo mundo. Então, esse cara, ele não instalou ainda o BL Touch dele, não instalou ainda o sensor de nivelamento automático por esse medo. Então, cara, nem precisa nem comprar. Começa a entender, na hora que você, tipo, falar, putz, agora eu sei instalar. Você vai lá e compra seu sensor, que agora você já sabe o que fazer quando ele chegar. Então, essa é a sugestão que eu daria para a maioria que me pergunta por causa disso. Tá? Então, eu queria deixar isso aí registrado na live, para quem for assistir futuramente, quem estiver assistindo agora. Tá? Que agora, ó, você não precisa ter medo mais, dá para instalar o sensor de nivelamento. Mano, eu vou É, baixar o Visual Code, velho. Vou e baixar, é mano. isso. E uma coisa legal é aquilo que eu falei. Ó, se você entrar, eu vou colocar aqui, mas para vocês entenderem o que eu estou falando, depois numa próxima live a gente faz no YouTube para ficar mais fácil. Se você entrar no site Beleza. oficial, ó, que é o marlinfw.org, né, entrou nele, aqui na barrinha de cima tem um item que chama Configure. Então, a configuração dele. Então, são as configurações que você vai fazer, ó, para você rodar o seu Marlin. Tá vendo? E aí, se Certo. você for descendo o scroll, ele vai mostrando. Ele tem realmente um documento passo a passo de como você faz para usar o Marlin. Ele explica todas as linhas de código que tem lá dentro. Se você quer fazer igual eu, entender o core do negócio de verdade, se você ler esse documento de ponta a ponta, você vai entender como ele funciona de fato. Então, ele explica Uhum. todas as linhas que existem lá dentro do código dele. Se você começa a descer, ó, aqui do lado esquerdo, você vai ver que existe um item que chama Bad Leveling. Então é o nivelamento da mesa. Para a galera que está querendo fazer o nivelamento automático, tem que entender esse grupo aqui. Então você tem que ler o Bad Leveling inteiro. Então não tem mistério. Ou você vai depender sempre de alguém fazer por você, ou você vai pegar e vai perder um tempinho da sua vida aqui e vai ler e entender como que funciona. Inclusive, ele fala aqui, ó, para detalhes profundos, leia o autonivelamento. Então, ele tem uma documentação específica para o autonivelamento. Quando você entra Entendi. nela, aí vem a história de o popular, ó. O texto dele está assim, ó, o popular BL Touch. Então, aqui Entendi. ele vai te dar todas as sacadas de como você realmente faz a configuração do seu nivelamento automático. E ele já coloca um aviso. Ah, na página Atenção, né? anterior Ó. era um passo a passo. Aí agora, tipo, a gente tá meio que entendendo. É tipo isso. Isso. Aí ele vai te dar o que você precisa alterar no seu código para você habilitar, por exemplo, o autonivelamento. Entendi. E já tem uma sacada aí que o Ah, Marlin, né, o autonivelamento não funciona para quem tem Marlin 1.1.5 para baixo. Tem que ser do 1.19. Antes disso, esquece o Belly Touch. Continua no entendi. papelzinho. O que não é Não, ruim. mas se bem que eu estaria no papelzinho até hoje, se você não tivesse me influenciado digitalmente. Eu estaria até Não, hoje, mas mas você falou, compra o negócio, velho. Eu falei, beleza, vou comprar. Depois a bucha é sua para me ajudar. é aquilo, assim, ó. O que que acontece? Por que que no começo,
por que que eu optei por ter o BL Touch na minha impressora? Lá atrás, eu já falei isso em várias lives, eu não sou entusiasta de ter visto uma impressora 3D e coloquei embaixo do braço e levei para casa. Eu estudo impressora 3D há mais de 10 anos. E eu levei 5 anos para comprar a minha primeira impressora. Por questões financeiras mesmo. Não tinha condições de ter uma impressora. Eu fui lá e quando eu consegui, eu achei a impressora que eu queria, que era a Ender, por N motivos. Né? Para mim, me atendia. Se eu tivesse que indicar para alguém, eu continuaria indicando uma Ender, porque é a que tem a maior comunidade, é a que tem maior facilidade, é o que a gente sempre fala em todas as lives. E aí o que acontecia? Na época que eu comecei a pesquisar, ninguém contava a maldição das molas. Então você alinha a Ender, tirou uma peça, cagou o alinhamento. Tira uma peça, estragou o alinhamento. Por mais delicado que a pessoa possa ser, por mais mãos de pelica que ela tenha, quando ela tirar a peça da mesa, já era. Se você não tirar a mola que vem na Ender, né, isso é uma falha muito grave que tem na Ender 3, nas primeiras versões, né, que ela vem com aquela mola tradicional, é uma mola que não aguenta impactos muito profundos. Até mesmo, só de ficar movimentando, ela já vai perdendo nivelamento. E isso me tomava muito tempo, me enchia muita paciência. Toda peça para, nivela de novo, para, nivela de novo, para, nivela de novo. Depois de muito tempo, eu comecei a ver os sites gringos, né? Eu vi uns vídeos lá da gringa, a galera trocando essas molas. Colocando mola amarela, mola vermelha, mola azul, que tem uma densidade maior do que a mola que vem na Ender. Então sim, ela consegue segurar. O próprio arame é mais grosso. Uhum. Você não, na mão mesmo você não consegue empurrar, é rígida, né? Ela é bem dura. Então você posiciona ela e ela fica lá por um bom tempo. Não é que ela não vai desalinhar, ela vai segurar por um tempo maior do que a original. Só que aí eu comecei a ver, eu não encontrava a bendita da mola no Brasil. E aí na época eu estava dando uma fuçada e eu vi o sensor de nivelamento, que nem era o BL Touch ainda, era o indutivo, né? Era um botãozinho, bem, bem ruim. Caramba. E aí eu vi que o preço era o mesmo da mola importando, porque eu não achava a mola aqui no Brasil. Eu não queria comprar uma mola parecida, eu queria comprar uma mola para a impressora, né? Que no final você vê que é tudo a mesma coisa, né? Depois é a mesma mola. Mas no começo a pessoa ainda tem aquele receio, né? Falar, não, eu quero só uma peça de impressora, peça de impressora. E aí eu comecei a pesquisar e eu achei um 3D Touch, não é nem o Entilabs original, é um genérico. Eu falei, poxa, se o sensor é o mesmo preço da mola, por que eu vou continuar sofrendo com papelzinho e rodando se tem um sensor que vai fazer isso por mim toda vez? Falei, vou tentar comprar esse sensor genérico, que era mais barato, e vamos tentar. E vamos ver o que vai acontecer. Entendi. O negócio não estava defasado, né? Pelo que eu tô vendo. Não era tão aberto como é hoje, né? Distribuído aí assim, veio, né? Veio o sensor, eu coloquei na máquina, aí falei, puta, era isso que eu queria para minha vida. Então ele vai lá, faz os pontinhos na mesa, nivela, acabou com o pé de elefante, né? Eu não tenho mais aquela camada achatada, né? Fica gordinha no começo, depois ela fica normal, porque o nivelamento ele consegue ser uniforme, e não acontece aquela maldição, né? De quem tem a mola padrão, que você está no ponto 1, você dá a volta. Quando você volta no 1, ela já está torta de novo. Você tem que começar tudo de novo. Você tem que fazer pelo menos umas 2, 3 vezes o nivelamento para garantir que ela está zero bala. Mas tem gente que não gosta do nivelamento automático. Eu não tenho nada contra, sabe? É uso. É aquilo que você falou uma vez nos seus stories. Você tem que ver para o seu trabalho. Se você está trabalhando com uma produção em massa, que você não quer ficar perdendo tempo, você tendo que ficar alinhando a impressora toda vez, para de sofrer. Não adianta querer ser orgulhoso e falar assim, eu não vou fazer parte do meme do nosso amigo, né? Da folhinha ou do nivelamento. Coloca o nivelamento e vai ser feliz. Né? Esquece mola de silicone, esquece mola amarela, esquece mola vermelha, verde, rosa, qualquer tipo de mola. Põe o sensor e deixa ele fazer o seu trabalho. Eu ainda tenho preconceito, eu acho que nivelar na mão é melhor. Coloca a mola, né? Tira a mola tradicional, põe a mola nova, que ele vai segurar o nivelamento, só que você tem que ter a consciência que vai estragar o nivelamento daqui 2, 5 impressões, 10 impressões, daqui uma semana, você vai ter que nivelar. O sensor de nivelamento, ele só está fazendo que você não perca tempo nivelando a sua impressora. Só isso. Ele não vai mudar a qualidade da sua impressão, ele não vai fazer você ser
um melhor profissional na impressão 3D, porque você tem um sensor de nivelamento, ou porque você Nossa, fez eu vi muito isso. Os caras, mano, e aí, melhorou depois do BL Touch? Melhorou Não o faz quê, mano? diferença. A Tive que única estudar pra diferença, caramba pra poder a fatiar a única, peça direito, vai falar que o sensor que vai melhorar a peça, tá a louco. única diferença é você eliminar o pé de elefante, né? Que talvez aconteça se a pessoa usa uma gramatura de papel um pouco mais fina do que o que deveria para alcançar a camada. Mas também muda, vamos supor, eu fiz o alinhamento da minha mesa com uma folha que dava 0,2. E aí eu vou e imprimo ela em 0,12. Cagou. Não adiantou nada ser nivelamento manual. É, Então, isso é uma coisa que, por exemplo, o nivelamento automático resolve. Porque ele vai entender o seu G-code, ele vai saber qual que é a altura de camada que você está usando e ele nivela de acordo com a altura de camada que você colocou na primeira camada. Então, se você está usando 0,8, 0,6, 0,01, ele vai nivelar a tua mesa naquela altura de camada. Se você está usando 0,30, 0,28, ele vai nivelar a sua primeira camada nessa altura, né? e ainda digo mais, aquela configuração do Probe Z Offset lá, para quem gosta de esmagar mais ou um pouquinho Você menos, você vai ainda lá e consegue altera. dar um ajuste fino ainda. E para mim me salvou, que eu gosto de dar uma esmagadinha maior no vidro. Tá na Ender, ainda uso vidro. Então eu dou uma espremida um pouquinho melhor, fica aquela primeira camada bem de mestre, entendeu? E aí dá para você fazer isso no próprio firmware. Você configura lá se quer um Sim. pouquinho mais alto ou não, entendeu? Você configura depois a gramatura do papel que seria. Você ainda não vai. É aquilo, né? A galera acha que o sensor automático vai fazer com que você nunca mais use papel na vida. Você continua usando Não. papel. Só que em vez de Poxa, você ainda tem aqui. É. Em vez de você colocar o papel em 4 pontos por várias vezes, você vai colocar a cabeça de impressão no meio da sua impressora e você vai arrumar ela uma vez. E a partir aquele centro, ele distribui em 9 pontos, que é diferente do que a gente faz, né? Normalmente a gente faz o alinhamento em 4 pontos. A malha de alto nivelamento são 9, então são 3 na frente, 3 no meio e 3 na parte traseira, o que garante um nivelamento muito melhor do que o papel. Né? E você ainda pode, no firmware, você pode aumentar essa malha para, sei lá, 20 pontos por posição, ou você pode diminuir esses pontos para ficar igual que a gente tem no tradicional, né? São 4 pontos e acabou. Então, é um recurso que só facilita, né? Você vai cortar tempo de trabalho e vai deixar a impressora trabalhando por você. Eu acho que é muito mais simples. É aquilo, não discrimino quem não quer usar, mas também não recrimino quem usa. É um recurso que eu acho que ajuda e facilita muito a vida de quem tem que fazer peças com muita frequência. Para quem usa, eu faço uma peça por semana, fala assim, precisa? Não precisa. A menos que você tenha muito trabalho com alinhamento. Aí você coloca um sensor lá que vai resolver a sua vida. Posso estar sendo muito simplista, mas sim, eu considero um dos principais motivos de mexer com firmware seria o autonivelamento, tá? Aí é aquilo que você falou. Tem uma galera que aprendeu o firmware, mas fala, eu preciso atualizar mesmo meu firmware? Preciso mexer com isso? Então, mas para quem pretende mexer com autonivelamento, aí sim eu recomendo, porque é uma boa. Depois que eu mudei, comprova aí que tipo, realmente vale a pena. Mano, a gente está chegando no finalzinho. Tinha algumas Vamos ver perguntas aí, aqui ó. anotadas. Vou te mandar. E aí tem uma nos comentários aqui que é sobre impressão não planar. No finalzinho você comenta sobre isso. Mas deixa eu Tá te fazer bom. uma pergunta. Chegaram algumas também aqui nas caixinhas de pergunta da live agora. Show. Então a gente já manda bala em Ayrton, todas. eu acho que a mesma, algumas que eu tinha da semana passada, a gente já respondeu Uhum. durante a live. Eu só vou passar rapidinho nelas, aí eu já passo para você. Que era a clássica aqui, foi recordista, o que é o Marlin. A gente respondeu, acho que ao decorrer da live. A gente também tiveram aqui por que eu tenho que mexer nessa configuração da minha impressora, né? Então, por que eu tenho que mexer no meu firmware? A gente também abordou Uhum. isso lá no começo. Sim, sim. E tem mais uma aqui, o que eu preciso para gerar o Marlin, que a gente também conversou um Também pouquinho aí, né? comentou. Que Visual Code, plataforma I/O e o auto building do Marlin. E o vídeo ensinando esse passo a passo está lá no canal para quem quiser
tirar essa curiosidade de como faz esse processo. Do meu lado aqui, as perguntas que eu recebi já foram. Certo. O assisted trimming, você já explicou o que que é, a pessoa fazer esse nivelamento manual, mas a impressora movimenta o cabeçote. E aí agora vale uma pergunta. que só um parênteses aí nesse assisted trimming, é que ele não é nativo. Tá? É aquilo, se você pega a Ender 3, por exemplo, a versão estoque, né, padrão, a E3 ou a 3 Pro, ela não vem com esse recurso habilitado. Então, o Assistant Trimming, ele faz esse movimento da cabeça, né, nos 4 pontos da sua impressora, e aí você tem que habilitar ele dentro do firmware para ele poder ser nativo para as impressoras que não tem isso como um padrão. Então, por exemplo, eu quero pôr na Ender. Dá para pôr? Dá para pôr, só que você tem que ir lá no firmware e fazer aquele passo, né? Você localiza onde está esse recurso do Assistant Trimming, vai lá, tira o comentário, build, e ele vai ter esse parking. Uma coisa que é importante a gente entender é que esse parking, o trimming, né, o trimming da impressora, ele é parametrizado. Então você vai definir, né, ele já deixa lá 4 pontos definidos na sua malha, mas pode ser que os 4 pontos que já estejam no Marlin pode levar teu bico para fora, né? Então você tem que habilitar ele. Fora da sua área. Pode tirar da mesa, né? Da área que você está querendo nivelar. Então você teria que habilitar esse recurso, rodar ele para ver, ó, ele caiu na posição que eu quero, não caiu. E aí a gente vai ajustando o XY desse cara até chegar no ponto que você está querendo. Saquei. Mas aí depois a gente brinca um pouco com isso aí nas próximas. É porque acaba sendo, por exemplo, se a gente fosse falar parâmetro por parâmetro, não tem como, é muito específico. E pelo que eu entendi, o Assisted Trimming é um parâmetro específico de se habilitar. Então não dá para perder muito tempo de... 1% do ar. Entendeu? É isso aí. O que você acha do sistema end-stop que usa variação do motor para fim de curso? Eu acho muito top. O que você tem a dizer sobre isso? O que isso influencia no firmware aí? Então não muda muito, né? Porque, sim, a gente só teria que indicar no firmware que eu não vou usar uma chave. E eu vou usar a variação do motor. Existem vários tipos de end-stop. Eu tenho o clássico da Ender 3, eu vou usar a Ender porque é a impressora que eu tenho, tá? E todas elas são baseadas... A maioria por fim de curso. Chavinha. Ele tem um fim de curso, né? Aquela chavinha que você dá um clique e ele para, mas tem por indução. Nas Tivos Tornado já são assim. Na Sidewinder X1 é assim, aquela que tem o Direct Driver, né? Então, o de indução eu tenho um ímã numa parte da mesa ou na parte do braço da impressora, né? E eu não tenho a chavinha fim de curso. Eu tenho um sensor, né? Um sensor Hall, e aí a hora que eu aproximo o ímã, ele sabe que eu cheguei. E aí ele vai lá e para. Para esse tipo de impressora, quando eu estou usando o sensor intuitivo, eu não preciso mexer em nada no meu firmware. Porque ele interpreta como se fosse o fim de curso mesmo. A única diferença é, em vez de eu ter um mecanismo, ele vai por aproximação. Então, aproximou o ímã, ele para. É por corrente, do mesmo jeito, né? Entendi. Exatamente. O único problema do indutivo é se você tem alguma coisa magnética perto da impressora, o que você não deveria fazer, né? Nada magnético perto de eletrônicos. Aí você pode acabar estragando esses sensores, assim como um computador estraga se você pôr um ímã perto do disco rígido dele. Mas esse com variação de velocidade eu acho interessante, porque você não depende de nenhum outro mecanismo a não ser os motores. Então você só precisa do motor e fazer com que a aceleração dele esteja certa. E aí você precisa mexer um pouco mais no firmware para você não correr o risco de mexer na variação dessa velocidade, fazer com que seu motor suma, né, da sua carcaça da impressora. Você pode, dependendo da configuração, né, se estiver errado, vai embora o motor, né? Aí você me corrige se eu estiver errado. Para a galera usar esse sistema sem fim de curso, usando apenas a variação do motor, eu não sei se ele vê um aquecimento no motor ou, sei lá, uma força, mas eu acho que está mais relacionado ao stepper driver, né, o controlador do motor, do que o firmware em si. É isso? Sim, é isso. Porque, na verdade, ele usa várias variáveis, né? Ele vai usar o stepper driver, vai usar o próprio firmware e as dimensões da impressora que você tem. Então, quando ele vai movendo o seu motor, ele vai saber mais ou menos onde ele está. Então, ele vai por aproximação, né? Ele vai por velocidade e aproximação na medida que você colocou.
Então vamos por a Eu Ender sei que que tem... eu tenho 235 milímetros. Isso. Se Aí, você errar a se sua eu tô no configuração, milímetro 750, é tipo eu isso, sei né? que Eu eu sei que eu posso tô no acelerar um pouco. 150. Isso, exatamente. Eu sei que eu vou poder Entendi. acelerar um pouco mais ou um pouco menos. Se você colocar, vamos por a Ender, né? Tem 235, assim como a Aham. Bluer. Aí eu vou lá e falo que eu tenho 250. Meu amigo, quando ele chegar no 230, já começou a bater no alumínio ali, ele vai arrebentar tua estrutura. Ele vai embora, né? Ele vai ficar travando, vai ficar patinando o motorzinho lá, ele vai arrebentar tua estrutura. Mas eu acho que é um recurso legal, mas ainda não é muito difundido, né? A galera ainda não está muito acostumada. Eles ainda preferem ter a chavinha para ter a garantia que a tua impressora vai parar naquela posição, Você né? consegue apontar um benefício ótimo nessa função, além da gente eliminar o end stop? Eu só vejo esse. Eu acho que é mais por garantia de se você, sei lá, quebrou o end stop, né? Não ter um end stop no Ah, final, não ter uma chave fim de curso. seria mais Não um plano sei. B do que um plano A. Entendi. Eu acho que, para mim, né, na minha visão, não faz diferença. Não é nada É, que vai falar assim, nossa, isso aí vai fazer com que minha impressão fique vai mudar o maravilhosa. mercado. Vai ser o profissional 3D do ano, sabe? É a camada de Entendi. Não, mestre. beleza. Não é isso que vai fazer a camada de mestre te dar dinheiro. Beleza. Mano, outra pergunta aqui. Essa eu vou pedir sua ajuda, porque tem uma sonda aqui que eu não conheço. Mas vamos lá. Como mudar a posição de autonivelamento no Marlin com a sonda NS09? Não conheço. Se você conhecer, você comenta. NS09. Sonda NS09. A sonda NS09, eu acho que é um sensor de nivelamento igual que a gente tem. Só que ele é diferente. Ele funciona como se fosse indução. Ah, eu achei que seriam aqueles ópticos. Manja? Então, é isso aí. Eu acho que Ah, é é como se esse fosse mesmo. laser, sabe? Em vez de ser o nosso, que é a Tô agulha, ligado que qual que é. sobe o Só não metal. queria falar besteira, né? Com medo de É falar isso aí mesmo. besteira. Ah, então beleza. Mas eu acho que mudar a posição. Eu acho que, então, uma hora a gente vai fazer uma live sobre Belly Mas Touch, não tem diferença. que Porque aí não tem se for o que eu tô diferença. Você só pensando, vai ter que não tem tirar. diferença. Lembra quando você. O offset, né? A distância que o Isso, eu nivelador tá do tava tentando bico. lembrar. Quando você imprimiu o suporte do teu Belly Touch, Sim. na descrição de quem fez o Thinkiverse lá, ele colocou, ó, para esse modelo você vai usar o offset menos tanto em X, menos tanto em Z, menos tanto em Y. Y. Ou positivo ou negativo, vai depender da posição que Certo, você certo. coloca ao redor Aham. da impressora. É isso mesmo. Eu acho que vai ser a mesma coisa. É no mesmo ponto lá do offset que você vai rotacionar ele, vai mudar ele, ele vai ajustar. É que talvez se ele tiver feito, por exemplo, eu tô imaginando que o cara, ele mesmo tá modelando o suporte, vai, sei Pode lá. ser. Aí ele vai ter que fazer uma matemáticazinha aí, que aí não sou eu nem você que vai fazer. Não, mas aí Tipo, qualquer de coisa, ver a na, posição. na... vamos marcar uma próxima? Não sei se na Vamos, eu próxima topo. ainda. Quando a gente falar de nivelamento, aí eu explico como que esse offset é calculado. Porque Fechou, a pessoa, maravilha. vamos supor, eu fiz um modelo para segurar meu belly touch, o meu sensor óptico ou qualquer outro sensor. E eu quero saber como calcular isso. É bem simples, não tem segredo não. É a diferença do hot end Eu, para isso, eu tava matar a imaginando que curiosidade. fosse É, algo medido mesmo. Eu ia eu medir mesmo. tenho o Pegar, sei bico lá, da a vaquinha impressora, aqui. né? Eu tenho aqui Aham. o bico. Então vamos supor que eu coloco o meu sensor aqui do lado. Então eu vou tirar Uhum. X e Y com relação Isso. a ele. Então você vai tirar aqui o X e o Y. É bem É o que eu tranquilo. Não pensei. tem Não, segredo, então, não. fechou. Se Mano, for das isso, né? perguntas, Não sei se era isso que a pessoa estava querendo saber, né? Se se não não for, for isso, eu li essa deixa aí para pergunta e próxima. falei, se não for esse offset, o cara tá falando do ProbZ lá, que também é outro que não muda nada, só por ser uma sonda. Tá? Então, por isso que eu achei que foi uma pergunta assim, ele pode estar preocupado, mas não tem tanto BO. Deveria estar se preocupado Se, assim com outras coisas. se não for isso, deixa a pergunta para a próxima live e a gente responde de novo. Show, show. Mano, as perguntas que eu tinha, que a galera mandou, até agradecer a todo mundo que mandou perguntas, eram essas. As Vamos de ver. hoje você já comentou, né? Daqui da caixa. Tem umas aqui que chegaram do Ayrton. Tem uma que é na zoeira.
né? Tá te zoando. Dica para Deixa ele. tirar a Vou umidade dar do só um filamento. likezinho. A dica Vou para dar só tirar um like pra ele. a umidade do filamento, a gente já sabe que, só para não deixar morrer essa pergunta, né? A gente já sabe que não existe hoje uma técnica mágica para você remover a água de um filamento, né? Então a única forma é ou você tem uma estufa própria para isso, né? Um dry box, ou você conta com a sorte aí do sol, de alguma fonte de calor em cima do teu filamento para tirar. Improvisar, sei lá. Eu já vi vários Improvise. improvisos. É, tipo, o cara colocar Teoricamente, na mesa, sei lá. teoricamente, a única forma é você esquentar o seu filamento, não a ponto dele derreter. Então você tem que esquentar por um determinado X tempo para fazer com que um pouco da umidade, né, um pouco da água que ele absorveu, saia. Não vai zerar também a umidade. A outra pergunta, eu preciso ser expert para modificar o Marlin? Acho que é o que a gente conversou aí na live de hoje. Eu acho que não precisa ser expert. Você não precisa ter 100% de conhecimento de programação, não precisa ser um programador. Eu acho que você precisa ter vontade. É o princípio básico aí de qualquer trabalho que você vá realizar. Se você tiver vontade, né, a força de vontade, você vai conseguir. Então você, de novo, né? Primeiro, analisar se você precisa mexer no Marlin. Segundo, entender o que ele é, para que ele serve e as configurações básicas aí que você vai precisar. Então, um computador, o Visual Code, o Plataforma I/O, o Auto Building. Você vai precisar saber qual que é a sua placa, qual que é o fabricante da sua máquina, o básico para você poder gerar. E aí você também precisa saber o que você quer fazer no Marlin para estar mexendo nele. Então, acho que é por aí o caminho. Eu completaria essa pergunta da seguinte forma. Hoje ficou muito claro. Quem está aqui e não estava no começo, dê uma olhada no início da live depois, vai estar salva. Vocês vão entender um pouquinho de o que é Marlin, por que começou e como funciona. E uma coisa que o Renan mostrou aqui, que eu acabei... desmistificou de verdade. Esse era o objetivo da live, só que eu estava meio receoso se ia conseguir ou não, e conseguiu. Tá mais ao alcance do que parece. Quem olha de fora acha que o firmware é algo intocável. Eu tinha essa visão, confesso, de que é algo intocável. E você mostrou que está ao alcance. Tem um site que é .org, isso já quer dizer que não é um site comercial, um site aberto, a gente pode entrar nesse site, tirar as dúvidas que não tenha. Tem o seu vídeo mostrando como o cara vai entrar nesse universo, e é um programinha que o Visual Code, pelo que eu imagino, seja super simples de mexer. Então, Sim, quem quiser mexer no Marlin está ao alcance. Eu acho que essa é a mensagem da live. Está ao alcance. eu acho que Legal, sim. mano. E acho que aí a última, para finalizar, se ninguém tiver mais nada, é se o Marlin é o melhor firmware. Aí entra uma discussão enorme, né? Ele é o melhor desde... É polêmica? Eu já ia falar. Eu acho que, na verdade, é polêmica, né? Na verdade, sim, ele pode ser o melhor para as impressoras que usam Marlin, né? Se você, de repente, tem uma impressora que tem um sistema próprio, você não vai conseguir comparar o Marlin com um sistema próprio. Então, vai variar, né? Não dá para falar assim, ele é o melhor ou não. Para o que a gente tem no mercado, para o que ele faz, ele é o melhor comparado, por exemplo, com o RapRap. Porque ele é mais leve e ele tem um maior suporte aí pelos fatiadores que todo mundo conhece. Então, eu acho que para o que ele faz hoje, nas impressoras que todo mundo utiliza, a maioria da galera usa Creality, ele atende e é o melhor que a gente tem para colocar nessas impressoras. Existem outros softwares, né? Vamos falar assim, software que é mais simples da galera entender. Existem outros softwares que eu poderia colocar na impressora? Existem, poderiam. Existem softwares que vendem milagres que não acontecem. Os mesmos milagres que a galera vende em curso de impressão 3D. Né? Não vamos entrar no detalhe, mas faz tal coisa que você vai ficar rico. É a mesma coisa. Existem softwares que falam que você colocando ele no lugar do Marlin, você vai conseguir imprimir na Ender a 150 milímetros por segundo. Né? Então, falo, se um dia alguém vier com uma Ender 3 padrão, que esteja rodando um outro firmware a 150 milímetros por segundo, com qualidade... Isso que eu ia falar, bem sucedido. Porque rodar, roda, agora perde passo. Não, então, eu quero ver a peça sem nenhum defeito, quero ver a peça com qualidade, né? Fala assim, ó, a peça tá aqui, eu imprimi, eu quero ver a peça sendo impressa. Não quero um vídeo falando assim, olha, essa peça foi feita em tal lugar.
Eu posso pegar uma peça do astronauta brilhando aqui num PLA Silk que não tem um defeito e falar assim, olha, foi feito a 100 milímetros por segundo. E na verdade foi impresso a 35 milímetros. Para eu manter o brilho, manter nenhuma marca de linha. Então, se a pessoa falar, eu coloquei o X software e consegui fazer ao vivo, aí eu falo, tá bom, tira o Marlin e vamos começar todo mundo a usar esse outro. Se ele fosse tão ruim, ele não estava no mercado e não tinha uma comunidade tão forte como tem hoje. Eu acho que respondendo hoje é difícil ter alguém que vai bater ele, tá? Pode ser que no futuro apareça, sei lá, um John da vida aí que vai fazer o Tsunami 2.8, que é uma versão baseada no Marlin, mas ele, no fundo, sempre vai ter o Marlin atrás. É a mesma coisa, no fundo do Marlin tem um Rap Rap. A gente não pode desprezar o que ele já foi um dia, né? Então ele é baseado no Rap Rap. Hoje ele é o Marlin, né? E de repente, um ano, Prusa, pode ser outra coisa. O Prusa, se eu não me engano, começou com o Rap Rap. Na época lá, o Joseph Prusa, né? Na época que ele era DJ lá no começo da carreira, que viu os vídeos dele lá. É louco. O cara começou com o Rap Rap. Aí hoje, sei lá, a Prusa. Então, pra você ver. E é aquilo, né? Você vê que a Prusa mesmo, ela dá o suporte ao próprio Marlin, né? Você pode pôr o Marlin. Ele teria condições, tanto financeiramente quanto tecnologicamente, para colocar um outro firmware dentro da máquina dele. Mas por que ele não faz isso? Ele não é besta, né? Ele fala assim, eu quero que a comunidade continue ajudando a Prusa. Tanto que você compra a Prusa ou você compra o projeto Prusa. É quase a iniciativa Vingadores, né? Você compra o projeto Prusa. Você compra o projeto Prusa e monta a Prusa do jeito que você quiser, né? Baseado na ideia dele. E aí você coloca ramps, coloca rap, coloca o que você quiser lá dentro. É isso aí. É quase aquela história, fale bem ou fale mal, mas fale da Prusa. Exatamente. É o sonho de consumo da galera. Ó, o Emanuel chegou ao apagar das luzes. O Emanuel chegou para aparecer no pitch. Mas assiste o começo, professor, você vai gostar. A gente falou o Renan contou a história do firmware aí, que ele bolou tudo aí. Eu não bolei nada não, cara. Só a minha participação é 0,0001%. Não, mas pouco. Tem que se valorizar. Tem que valorizar. Mano, mas mas é aquilo. Acho que era isso. Para quem é programador, você entrar, ter o nome em um firmware que é usado no mundo inteiro, mano, é uma honra enorme, sabe? Vale mais do que qualquer coisa que você possa fazer. Para pra pensar quantos usuários, o número de usuários, para pra pensar nisso. Você é louco. Aí tá lá o Renan, lá nos créditos. Você é louco. Então, esse tipo de coisa, acho que não tem nada que pague, sabe? Eu acho que é um negócio muito gratificante para quem é programador e saber que todo mundo que usa impressora 3D vai ter um código que você colocou à mão. Quando você é programador, você vê um software que você mexeu sendo utilizado pelas pessoas, você vê ele funcionando, é muito gratificante, né? Seja ele o software que for, se for para impressão, se for comercial, se for qualquer tipo de software. Você vê o seu trabalho sendo usado por outras pessoas, é muito legal. E aquilo, para eu que não vim direto da impressão 3D, vim do mundo da programação e ter esse feedback, né? Ter conseguido esse marco pra gente é algo assim, muito legal mesmo. Parabéns. E você, mano, não adianta, tipo, não é porque tá em live, já te agradeci várias vezes. Você é um cara generoso, você realmente faz para a comunidade mesmo, assim como você está falando que você fez por milhares de pessoas, você também dedicou um tempo para fazer, tipo, por mim, por exemplo. Tipo, eu tive um problema, você separou seu tempo lá e me ajudou. Então dá para ver que isso é sincero, é honesto. Parabéns, você merece. E aquilo, né, cara? Eu tento, porque assim, são coisas que eu tive problema. Eu sofri muito no começo para conseguir fazer um firmware. Eu sei que a comunidade maker é grande, mas infelizmente uma parte da comunidade é muito preguiçosa. Quer ser maker, mas não é o maker raiz, né? É o maker Nutella. Eu não e sou. Tem muito maker que ainda não conhece, por exemplo, não consegue ter o contato com um idioma estrangeiro. Né? Infelizmente, aí vem da nossa cultura, vem de vários problemas que
não valem o caso, né? Mas eu sempre tentei criar o conteúdo, né, para ajudar o próximo. Então, se você entra no canal, eu não tenho um canal que eu fico lá, compre meu curso, faça a camada de mestre, você vai ficar rico com essa primeira camada. Eu tenho lá o passo a passo exatamente tentando passar um pouco do que eu sofri. Então, como é que eu programo no Arduino? Como é que eu faço para gerar o build do Marlin? Como é que a gente coloca o Octoprint em prática, né? Que é um outro medo que uma galera tem. Eu já vi uma galera vindo, mas eu não uso o Octoprint porque vai pegar fogo na minha impressora. Não existe mais isso, sabe? O Marlin já protege para que a sua impressora não pegue fogo. Não é o Octoprint que faz a sua impressora pegar fogo. É um recurso dentro do Marlin que protege a sua impressora. Então, isso é um recurso muito importante que você tem que habilitar. Então, eu fui transformando coisas que eu aprendi ao longo dos quase 20 anos de estudo aí de impressão, que eu via, consumia em inglês, consumia em espanhol. Eu falei assim, eu preciso ver alguém que não ensine só dicas básicas do tipo, coloca a retração tanto que você vai resolver, sabe? Ou muda a temperatura, não desmerecendo quem faz esse tipo de conteúdo. É um conteúdo também importante, mas de repente existem conteúdos que as pessoas também precisam e a gente ainda não tem nacionalizado, né? O Murilo começou algumas coisinhas com o Octoprint, mas não deu um detalhe maior. Framer, por exemplo, eu acho que eu nunca vi nenhum deles, dos grandes que trabalham com impressão 3D, falando. Quem chegou mais perto foi o Maltec. Quem chegou mais dos perto grandes, assim, né? Dos que tem mais nome, Molina, foi o Molina lá que chegou e conseguiu mexer um pouquinho com isso. Mas, por exemplo, o Murilo mostra muita peça que ele fez, como ele deu acabamento. O Oswaldo tenta mostrar algumas dicas, né? Vocês sabem a minha opinião sobre o nosso amigo Oswaldo, mas é um canal que divulga, né? É marqueteiro. Não é um canal que ajuda muitas pessoas. É o famoso clickbait, né? Você vai lá tentar achar uma dica e, na verdade, a dica não tá. Então, a ideia é sempre essa, né? Continuar ajudando aí a comunidade, compartilhando o pouco conhecimento que eu tenho e fazer com que a galera tire o medo que tem sobre o Marlin, sobre mexer com o Arduino, mexer com eletrônica, porque não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa simples, que às vezes você precisa fazer, mas às vezes fica com medo de mexer porque tem esse receio. Então, acho que para começo foi bacana, acho que deu pra gente começar a tentar cortar esse medo do povo. Cara, sei lá, eu queria agradecer. Acho que como final da live, eu já comentei no meio, durante a live, que tipo, a proposta era você, durante essa nossa conversa, convencer pessoas que, assim como eu, tinha esse receio. Falo por mim, me coloco no lugar deles, que você conseguiu, mano. Eu senti um pouquinho mais perto de mim aí as possibilidades de, sei lá, tentar me virar com o firmware aí. E assim, igual você falou, a gente entra no seu canal, firmware, impressão 3D, Arduino. Então, cara, a gente tem bastante tecnologia para desbravar aí. Só de estar no Paçoca Tech ali, já tem um grande acervo, tá? Pra galera que tá aqui nos assistindo, recomendo demais. Top, mano. Top demais. Você merece. E outra, você falou, não tô vendendo meu curso, mas deveria. Deveria. Você tem conhecimento demais, mano. E às vezes a gente tem essa falsa ideia de que se você fizer um curso, não, eu tô cobrando por conhecimento. Cara, continua promovendo conteúdo gratuito. Mas tem muita gente que precisa do seu conteúdo, do seu conhecimento, de forma organizada. Eu demorei para perceber isso. E você é um cara que tem muito conhecimento, você não tem nada de errado em, tipo, você monetizar isso. Você é fera, você merece. É isso. Acho que por hoje é isso, galera. Vamos ver se na próxima a gente consegue fazer pelo YouTube. Aí a gente deixa aberto simultâneo aí para arrastar o pessoal. E de repente a gente faz o inverso, né? A gente compartilha a tua tela. Eita, aí tipo, sem pressão. A gente vai ver se você colocou aí em prova o vídeo 1 do canal. Como buildar acho que é isso. O firmware vamos pôr o desafio. O desafio vai ser a minha tela compartilhada. Isso. Na hora que eu errar, você tá assim, ó. Eu acho que vai ser interessante porque vai ser o inverso.
A gente vai Sim. ver o que uma pessoa que de repente não tem tanto conhecimento, o que ela poderia estar sofrendo para fazer essa compilação, buscar o código, e aí a gente consegue fazer um apanhado maior aí, ver, ó, esse ponto poderia melhorar, esse outro ponto tá errado aqui, ou muda ali, já vai ajustando, e aí Ai, já, que medo. já elimina esse medo básico aí. Mas é aquilo, você não precisa tirar o firmware da máquina na hora e jogar na tua impressora, né? Você só vai ver ele buildando e falar assim, ó, beleza, eu consegui buildar, cheguei num ponto que agora eu quero realmente testar na minha máquina. Vai lá, desliga e vai ser feliz. É porque eu não vou confiar, tipo, na impressora, mas vencemos aí o primeiro passo. Mano, eu topo. Desafio aceito. Nem é o desafio, mas eu vou me autodesafiar aí, porque senão eu não saio do lugar. É Vamos isso. fazer isso. Não Show perdeu então, nada, vai ficar pessoal. salvo, Emanuel. Vai ficar Eu não, salvo. Quem Emanuel. quiser ver aí, Vai ficar é aqui, nóis, não se ó, preocupa não. vai ficar no IGTV e durante a semana eu subo lá no canal do YouTube e vai ficar disponível lá no YouTube também esse primeiro bate-papo. Hugo, Mano, você é tem mais isso. facilidade no printzinho pra thumb. Agora, deixa eu tirar aqui da. Toda O vez que eu vou comentário tá fazer na o minha cara. print, zoa tudo. Pior que agora. Ah, vai ficar na minha cara mesmo nos comentários. Viu aqui no É, então não cantinho aqui, ó. sai. Vai. Já era, peguei. Show. Vou deixar, Galera, subo no YouTube e valeu. aviso todo mundo. Fechou. Muito obrigado a todos que ficaram aí com a gente esse tempo aí, curtiram. Desculpa se não deu para, se eu perdi algum comentário. Como eu falei, quando tá em três, aí eu deixo os mestres falar e eu vou acompanhando. Hoje eu não consegui, beleza? Mas muito obrigado a todos aí. Valeu, rapaziada. Obrigado a todo Renanzão, você é mundo que fera. Valeu, participou. mano. Hugo, valeu pela participação. Quinta-feira estamos aí para terminar os fatiadores. Tamo aí. Vamos ver se termina, né? Tá louco. Acho que não, mas vamos tentar. Valeu, mano. Tchau pra vocês. Boa noite, galera. Valeu, boa noite.